O que você faria se, em um momento de crise, a vida que sempre sonhou se transformasse em uma prisão? Miguel, um milionário de sucesso, se vê preso em um mundo de superficialidade, cercado por sorrisos falsos e expectativas insuportáveis. Em sua mansão luxuosa em Madrid, onde tudo é ostentação e nada é real, ele sente uma angústia que o consome. Desde a infância, Miguel foi ensinado que o sucesso é medido por bens materiais. Mas, à medida que os anos passam, ele se vê mais vazio do que nunca. Sua vulnerabilidade reside não apenas na pressão de manter uma imagem, mas na solidão que essa vida lhe impõe. O desejo de liberdade e autenticidade pulsa dentro dele, como um grito abafado que finalmente o leva a tomar uma decisão drástica: fugir para as montanhas, longe de tudo. Nas montanhas da Espanha, Miguel encontra um cenário deslumbrante, onde as árvores altas dançam com o vento e o ar é puro e revigorante. A tranquilidade do ambiente contrasta com a vida frenética que deixou para trás. Aqui, em meio à beleza natural, ele conhece Clara, uma mulher simples que vive em harmonia com a natureza. Clara, com seu olhar sábio e sorriso genuíno, representa tudo o que Miguel não possui: a capacidade de apreciar as pequenas coisas da vida e a coragem de ser verdadeira consigo mesma. Sua vida austera, longe das convenções sociais, provoca um impacto profundo em Miguel, que começa a questionar o que realmente importa. No entanto, essa nova amizade não vem sem desafios. Miguel carrega consigo as marcas de um passado repleto de expectativas e um medo avassalador do fracasso. Ao se abrir para Clara, ele enfrenta não apenas seus próprios demônios, mas também a luta interna entre o desejo de retornar à sua antiga vida e a busca por um significado mais profundo. O conflito se intensifica quando ele percebe que, para encontrar a verdadeira felicidade, precisa se libertar não apenas dos bens materiais, mas das amarras emocionais que o ataram por tanto tempo. Essa jornada de autodescoberta e transformação espiritual se torna a verdadeira batalha de Miguel, enquanto ele luta para redefinir o que significa ser verdadeiramente livre e feliz. Miguel começou a sentir o peso da sua decisão ao se deparar com os desafios da vida nas montanhas. A liberdade que ele havia buscado parecia mais uma miragem quando as dificuldades se tornaram palpáveis. A falta de recursos financeiros o forçou a se confrontar com a realidade de viver de forma simples, algo que ele nunca havia experimentado. A sua primeira noite em uma cabana rústica foi marcada pelo frio intenso e pela solidão, trazendo à tona memórias de sua vida anterior, onde o calor e a segurança eram garantidos por sua fortuna. Ele se lembrava das festas luxuosas em Madrid, da superficialidade que agora o sufocava, mas o calor humano que experimentava ao lado de Clara era algo que ele jamais tinha sentido. Clara, que havia se tornado uma amiga inesperada, possuía uma força tranquila que fascinava Miguel. Ela era uma mulher que, apesar de suas próprias lutas, emanava uma sabedoria genuína. Em suas conversas, Clara compartilhava histórias de sua infância, marcada pela pobreza, mas também pela riqueza de experiências que moldaram seu caráter. Ela se tornava uma mentora para Miguel, ajudando-o a perceber que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas nas relações e nas experiências vividas. Contudo, a diferença entre seus mundos criava uma barreira. Clara, em sua simplicidade, não compreendia o peso que a fama e a fortuna impunham a Miguel. Essa desconexão o fazia sentir-se ainda mais isolado, como se estivesse navegando por um mar revolto, enquanto Clara flutuava serenamente. As dificuldades se intensificaram quando Miguel decidiu se arriscar em um pequeno projeto de agricultura, na esperança de criar algo significativo e sustentável. No entanto, a falta de habilidade e conhecimento o levou a fracassos, e a frustração começou a surgir.
Ele se sentia impotente, como se estivesse atraindo a sombra de seu passado de volta a cada erro cometido. Clara, percebendo seu desespero, tentou encorajá-lo, mas as palavras dela, que antes pareciam um bálsamo, começaram a soar como cobranças. Miguel lutava internamente, questionando se realmente tinha a capacidade de mudar. A pressão para provar a si mesmo, não apenas a Clara, o consumia, e ele se via à beira de desistir. Esses momentos de dúvida aprofundaram sua vulnerabilidade, levando-o a confrontar não apenas os desafios externos, mas também os demônios internos que o assombravam. O medo do fracasso, a insegurança e a angústia de não ser suficiente. A relação entre ele e Clara se tornava cada vez mais complexa, pois enquanto ela o inspirava, também o fazia confrontar as partes de si mesmo que ele preferiria ignorar. A tensão emocional entre os dois aumentava, criando um cenário onde Miguel precisava decidir se continuaria lutando por sua transformação ou se recuaria, retornando à sua antiga vida, onde a superficialidade era mais confortável. A montanha, que inicialmente parecia um refúgio, agora se tornava um campo de batalha interna, onde a verdadeira luta por liberdade e autenticidade se intensificava, testando não apenas suas capacidades, mas também sua própria essência. As semanas passaram e enquanto Miguel tentava se adaptar à vida nas montanhas, novos desafios começaram a surgir, colocando à prova sua determinação e resiliência. O pequeno projeto de agricultura que ele havia iniciado não apenas falhou, mas também trouxe à tona uma série de problemas inesperados. Uma tempestade violenta danificou as plantações e o que deveria ser um símbolo de esperança transformou-se em um pesadelo. Miguel, já fragilizado pela pressão de provar seu valor, sentiu o peso da frustração como uma âncora que o prendia ao fundo de um abismo de dúvidas. A relação com Clara, que antes parecia um apoio incondicional, agora se tornava uma fonte de tensão. Miguel não conseguia deixar de sentir que ela o olhava com desapontamento, como se sua falha fosse um reflexo de sua incapacidade de mudar. Clara, por sua vez, lutava internamente contra a necessidade de ser um pilar forte para Miguel, temendo que sua própria vulnerabilidade pudesse desestabilizá-lo ainda mais. O que começou como uma amizade baseada no respeito e na admiração, agora se tornava um campo minado emocional, onde cada palavra poderia provocar uma explosão de insegurança. Em meio a essa confusão, Miguel recebeu uma carta inesperada de um antigo amigo de Madrid, oferecendo uma oportunidade de trabalho que o faria retornar à sua antiga vida. O dilema era intenso. Ele poderia voltar à segurança e ao conforto que conhecia, mas isso significaria renunciar à transformação que tanto almejava. Essa proposta acendeu uma chama de dúvida em seu coração, levando-o a questionar se realmente estava preparado para enfrentar os desafios que a vida nas montanhas impunha. No entanto, a traição não vinha apenas do passado. Um vizinho, que antes parecia um aliado, começou a espalhar rumores sobre Miguel, insinuando que ele era incapaz de se adaptar à vida rural, o que gerou um desprezo crescente entre os moradores da região. Essa hostilidade externa adicionou mais pressão sobre Miguel, que começou a se sentir como um intruso, um forasteiro em um mundo que não o aceitava. Clara, percebendo a crescente hostilidade, tentou interceder, mas suas tentativas de defesa apenas exacerbavam a situação, criando um ciclo vicioso de desconfiança. As noites tornaram-se um tormento, e Miguel frequentemente se via acordando em meio a pesadelos, revivendo as festas luxuosas de Madrid e a vida superficial que deixara para trás. Nesse turbilhão emocional, ele começou a se afastar de Clara, não por falta de afeto, mas pela incapacidade de confrontar sua própria fragilidade. Miguel estava à beira de uma transformação profunda, mas o medo de falhar o paralisava,
A pressão acumulada se tornava insuportável e uma noite, após uma discussão com Clara sobre suas escolhas, ele decidiu que precisava de um tempo sozinho. O silêncio da montanha, que deveria ser um refúgio, agora parecia um eco de suas inseguranças. Ele se perguntava se seria capaz de enfrentar suas limitações e se ainda havia esperança de um futuro onde pudesse reconciliar seu passado com o presente. Enquanto isso, Clara, observando a luta de Miguel, sabia que precisaria se reafirmar, não apenas como amiga, mas como mulher forte e independente, disposta a desafiar as expectativas e a lutar por aquilo que acreditava ser justo. A tensão entre eles, agora mais intensa do que nunca, sinalizava que mudanças drásticas estavam a caminho, e que o caminho de Miguel em busca de autenticidade e liberdade estava prestes a se intensificar, em uma jornada que exigiria coragem, resiliência e uma profunda reflexão sobre o que realmente significava viver com propósito. Em uma manhã nublada, enquanto Miguel caminhava pelas trilhas que serpenteavam pela montanha, ele se deparou com um cenário que mudaria sua perspectiva para sempre. Um grupo de crianças da aldeia vizinha estava tentando ajudar um filhote de animal preso em uma armadilha. A cena, embora simples, era poderosa. Aquelas crianças com sorrisos e olhares determinados não hesitaram em se unir para salvar a pequena criatura, ignorando suas próprias inseguranças e medos. Miguel parou, observando a cena se desenrolar diante dele, e algo dentro dele começou a se agitar. A princípio, ele se sentiu um intruso, um espectador distante da pureza daquela ação. No entanto, à medida que as crianças se esforçavam, Miguel sentiu um impulso crescente de se juntar a elas. O peso de sua frustração e solidão começou a se dissipar, dando lugar a uma onda de empatia e inspiração. Ele se lembrou de como, em Madrid, havia perdido a conexão com o que realmente importava, preso em um ciclo de ambição e superficialidade. Aquelas crianças estavam vivendo o oposto disso. Elas estavam unidas por um propósito maior, desafiando a adversidade com coragem e um espírito de solidariedade. Movido por esse novo entendimento, Miguel se aproximou e se ofereceu para ajudar. Com um esforço conjunto, conseguiram libertar o filhote que, ao ser solto, correu em direção à floresta, como se soubesse que tinha ganhado uma segunda chance. O sorriso das crianças e o brilho de seus olhos foram como um bálsamo para a alma de Miguel. Ele percebeu que a vida nas montanhas não era sobre ter sucesso em termos tradicionais, mas sim sobre se conectar, apoiar e fazer parte de algo maior. Esse momento se tornou um marco em sua jornada. Miguel sentiu uma clareza inesperada e uma determinação renovada. Ele percebeu que precisava reavaliar suas prioridades e que a verdadeira transformação não vinha apenas de suas conquistas pessoais, mas também de sua capacidade de se envolver com os outros de forma significativa. O que antes parecia um insucesso tornou-se uma oportunidade de aprender e crescer, não apenas como agricultor, mas como ser humano. No entanto, essa nova perspectiva não eliminou os desafios à sua frente. As tensões com Clara persistiam, e agora ele sabia que precisava ser honesto sobre suas inseguranças e abrir seu coração para a possibilidade de uma real conexão. Ele sentia que precisava não só ser mais forte, mas também permitir que Clara fosse forte ao seu lado. Com essa nova compreensão, Miguel estava pronto para enfrentar suas limitações e, ao mesmo tempo, apoiar Clara em sua busca por sua própria força e independência. O dilema que antes o aprisionava, agora se transformava em uma oportunidade de renovação. Miguel sabia que a vida nas montanhas poderia ser difícil, mas também era rica em lições e conexões profundas. Ele estava pronto para abraçar os desafios que viriam, determinado a não apenas lutar por sua autenticidade, mas a fazer isso em conjunto com Clara e a comunidade ao seu redor.
A expectativa de um confronto decisivo com suas inseguranças e a hostilidade que enfrentava se tornava cada vez mais palpável. E Miguel sentia que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ele não queria mais ser um forasteiro. Desejava ser parte daquelas montanhas, de suas histórias e de suas pessoas. Miguel sentia a tensão no ar, enquanto se preparava para o confronto que mudaria o curso de sua vida. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Ele sabia que a conversa com Clara não poderia mais ser evitada. Havia um peso em seu coração, um misto de medo e determinação. Ele precisava abrir-se para ela, contar sobre suas inseguranças e sobre como sua jornada o havia transformado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma voz interna que o alertava. E se tudo isso não fosse suficiente? Ele a encontrou na pequena clareira onde costumavam se encontrar, cercada por árvores altas que pareciam ouvir cada palavra. Clara estava de pé, com os braços cruzados e um olhar que misturava curiosidade e um pouco de desconfiança. Miguel respirou fundo, lembrando-se das crianças que haviam se unido para salvar o filhote de animal. Se elas puderam, eu também posso, pensou. Miguel, você está diferente, Clara disse, quebrando o silêncio. O que aconteceu? Ele hesitou por um instante, mas a determinação que havia encontrado ao lado daquelas crianças o impulsionou. Eu percebi que preciso ser honesto sobre como me sinto. Não é só você que tem suas lutas. Eu também tenho as minhas. Estava tão focado em ter sucesso que me esqueci do que realmente importa, a conexão com as pessoas ao meu redor. Clara olhou para ele, a expressão suavizando-se. E o que isso significa para nós? O coração de Miguel disparou. Ele sabia que tinha que ser claro, que não poderia esconder mais nada. Significa que quero que você saiba que estou aqui para te apoiar, que quero que você seja forte ao meu lado. Eu não quero mais ser um forasteiro na sua vida ou na comunidade. Quero ser parte de algo maior, como as crianças que ajudaram o filhote. As palavras fluíram, e com cada frase, ele sentiu que as barreiras que os separavam estavam se desfazendo. Clara, agora com os olhos brilhando, disse: eu também tenho medo. Medo de não ser suficiente, de não conseguir enfrentar o que vem pela frente, mas ao mesmo tempo quero ser forte, quero lutar pelo que é certo. Ali, sob as árvores, eles se encontraram em um espaço de vulnerabilidade e força. Miguel percebeu que não era apenas sua jornada que estava em jogo, era a deles. Ele tomou a mão dela e juntos sentiram a força do apoio mútuo. Era um momento de renovação, onde ambos estavam prontos para enfrentar seus medos e inseguranças. Quando um estrondo distante ecoou pelo vale, Miguel e Clara se viraram para ver um grupo de homens se aproximando, claramente agitados. Eles eram da aldeia vizinha e estavam armados, preocupados que os esforços de Miguel e Clara para restaurar a conexão com a comunidade pudessem ameaçar suas próprias ambições. A tensão aumentou e Miguel soube que o que se seguiu seria o verdadeiro teste de sua transformação. "Vocês não entendem!" gritou um dos homens, o rosto vermelho de raiva. "Estamos lutando por nosso espaço e não vamos deixar que vocês interfiram." Miguel, sentindo a adrenalina correr por suas veias, deu um passo à frente. "Nós não estamos aqui para competir, mas para construir algo juntos. A vida nas montanhas é difícil, mas podemos enfrentar isso lado a lado. A verdadeira força vem da união, não da divisão. Vamos trabalhar juntos em vez de nos ferirmos." As palavras de Miguel ecoaram na clareira, e o silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Clara, ao seu lado, respirou fundo e também se manifestou. "Estamos todos aqui por um motivo. Precisamos uns dos outros. Se não nos unirmos, todos perderemos." O olhar dos homens começou a mudar, a raiva dando lugar à confusão. O diálogo que se seguiu foi intenso, mas aos poucos, Miguel e Clara conseguiram abrir um espaço para a escuta e a empatia. Ao final,
uma nova possibilidade surgiu: a ideia de um projeto comunitário, onde todas as aldeias poderiam trabalhar juntas em benefício mútuo. Miguel percebeu ali mesmo que havia superado seu maior desafio, o medo de se abrir e se conectar. A transformação que ele buscava não era apenas pessoal, mas coletiva. Ele sentiu um peso se dissipar, como se uma nova vida estivesse começando não só para ele, mas para todos ao seu redor. Clara sorriu, e naquele sorriso estava a promessa de um futuro mais unido e solidário. Após o intenso confronto na clareira, Miguel e Clara perceberam que suas ações tinham gerado um impacto significativo. Os homens da aldeia vizinha, antes hostis, começaram a vislumbrar a possibilidade de colaboração. As palavras de Miguel ressoaram, e um diálogo genuíno se instaurou, permitindo que as diferenças fossem discutidas em vez de ignoradas. Com o tempo, o projeto comunitário proposto por eles tomou forma, unindo as aldeias em um esforço conjunto para enfrentar os desafios que todos compartilhavam. Miguel viu-se participando ativamente da construção de uma nova estrutura para a comunidade, onde a solidariedade e a empatia eram os pilares. Clara, ao seu lado, tornou-se uma líder respeitada, inspirando outras mulheres a se levantarem e combaterem suas próprias inseguranças. Enquanto Miguel refletia sobre toda a jornada, ele compreendeu que o verdadeiro crescimento não estava apenas nas vitórias pessoais, mas também na capacidade de impactar a vida dos outros. Ele percebeu que suas inseguranças, antes um fardo, agora eram a base de sua força. As conversas com Clara, as dificuldades enfrentadas juntos e a união das aldeias lhe ensinaram que a vulnerabilidade é um sinal de coragem, não de fraqueza. Ele aprendeu a importância da conexão humana, que se tornou a força motriz de sua vida. O peso que antes sentia em seu coração foi substituído por um sentimento renovado de propósito. As mudanças não se restringiram apenas a Miguel e Clara. Os homens da aldeia vizinha, que inicialmente chegaram armados de raiva, agora se tornaram aliados, dispostos a colaborar e a aprender uns com os outros. O clima de rivalidade foi substituído por um espírito de cooperação. E as crianças, que haviam inspirado Miguel, tornaram-se símbolo de esperança para todos. A união das aldeias não só melhorou as condições de vida, mas também fortaleceu laços que antes pareciam impossíveis. Miguel compreendeu que sua jornada pessoal não era apenas uma questão de autoafirmação, mas uma transformação coletiva. Ele deixou um legado que transcendeu suas inseguranças, inspirando outros a se unirem em torno de um objetivo comum. A clareira, antes um lugar de tensão, agora se tornara um símbolo de esperança e renovação. Miguel e Clara, juntos, mostraram que o amor e a solidariedade poderiam vencer qualquer obstáculo. Ao final, Miguel olhou para a comunidade que ajudou a construir, sentindo-se em paz. Ele sabia que as lutas que enfrentaram juntos deixariam uma marca duradoura, não apenas em suas vidas, mas nas gerações futuras. E assim, a história de Miguel e Clara se tornou um testemunho de que, quando se escolhe o caminho da união e do amor, é possível transformar não apenas a própria vida, mas também a vida de muitos ao redor. Agora, convidamos você a refletir sobre esta jornada. Como a união pode fazer a diferença em sua vida ou na vida de alguém próximo? Compartilhe suas experiências nos comentários e vamos juntos inspirar mais pessoas. Se você gostou da mensagem e acredita que ela pode fazer ecoar mudanças, não se esqueça de curtir e compartilhar. E claro, inscreva-se no canal e ative o sino para acompanhar mais histórias que nos conectam e nos transformam. Sua participação é o que torna este espaço especial.